Olá, muito bom dia a todas e a todos. Bem-vindos ao terceiro dia do Congresso Internacional Fernando Pessoa 2021. Esta primeira mesa do dia é dedicada à filosofia. Tem três oradores, Bartholomew Ryan, cujo título é O que Fernando Pessoa pode ensinar à filosofia, Diego Jiménez, uma taxonomia filosófica para o livro do desassossego, e Fernando Beleza, Heterotopias de Pessoa. O meu nome é Manuel Portela, o Dr. Osvaldo Silvestre não está hoje para fazer esta moderação. Bartholomew Ryan é investigador de filosofia e coordenador no IFIL Nova, da Universidade Nova de Lisboa. O seu trabalho académico e criativo orbita em torno do tema central da transformação e da pluralidade do sujeito, levando em consideração as máscaras, ecologias e identidades múltiplas que definem a condição humana moderna. Tem vários livros e artigos sobre filosofia e literatura, e o seu livro mais recente intitula-se Fernando Pessoa and Philosophy, Countless Lives Inhabit Us, do qual é co-editor, publicado já em 2021. Foi professor e ensinou no Brasil e em Berlim, Oxford, Harrow, Dublin e Lisboa. É ainda autor e compositor no projeto The Loafing Heroes. Bartholomew. Bom dia a todos. Então, vou começar, e vou tentar começar. É bom que somos os três e vou começar. Okay? Vou fazer uma grande panorama em 20 minutos para abrir este encontro entre filosofia e literatura através de Fernando Pessoa. Muito obrigado, Clara, e todos no caso de Fernando Pessoa, pelo convite e também do trabalho de Joana, Rita, Pedro e António também. Então, apresentou Fernando Pessoa como um poeta filosófico, que como os filósofos mais experimentais da modernidade. Mostrar e acordar a filosofia e acordar as tarefas e vocações de filosofia que está em crise. E esta é mesmo uma das tarefas da modernidade. Através de ser um poeta filosófico, significa um criador de conceitos ou abrir a janela para pensar sobre heteronomia, desassossego, interlúdio, intervalo, tédio, sensacionismo e neopaganismo, entre outros. Também é para ser extemporâneo e deslocado, intempestivo, out of joint, nas palavras de Hamlet, ou desafinido. E ser desafinido é mesmo, paradoxalmente, ser afinado com modernidade. É uma das visões de modernidade e onde estamos agora também. E ser ter paradoxo e também ter este mesmo out of joint, o desafinido. E exprimir o moderno herética. É muito importante para ser filósofo, ser herética. Ou diz James Joyce de Finnegan's Wake, heresy in paradox lust. Heresy como hear, ouvir, mas também heretic. E paradox, em vez de paradise lost, temos paradox lust. E lust tem este claro sentido em alemão, um desejo, mas também uma felicidade. Não é só sensual, mas também uma coisa que gosta de fazer. É muito importante isto também. E a ideia de outra, e vou falar um bocado sobre isso também, espelho de poeta filosófico é mesmo filósofo poético que existe muito forte na época da modernidade. Os exemplos óbvios são Friedrich Nietzsche e Søren Kierkegaard também, porque os dois, provavelmente os mestres de língua dinamarquesa e alemão, mas estão mesmo a fazer filosofia. E como Kierkegaard diz, o pensador sem paradoxo é como amante sem paixão. Sem paradoxo, mesmo, é como amante sem paixão.
E outra parte da pessoa é fundamental é mesmo esta personificação faustiana e pós-faustiana, ou dúvida, esta mesmo dentro dos filósofos, dos poetas de Fernando Pessoa, especialmente Álvaro de Campos, Bernardo Soares e Fernando Pessoa, é esta mesmo investigação e exprimação de dúvida e desespero. E vou falar um bocado sobre esta relação entre desespero e dúvida. E a pessoa tem esta capacidade para fazer um entanglement entre filosofia antiga e filosofia moderna. Filosofia antiga, esta maravilha, esta perspectiva da maravilha, e a filosofia moderna, esta perspectiva de dúvida, de desespero, negação, afirmação da filosofia antiga e negação da filosofia moderna. E, claro, a última parte é mesmo a pluralidade do sujeito. Okay? Sabemos muito sobre isto, especialmente em Portugal, mas quando falo com meus amigos ou colegas fora do contexto Lisboa e Portugal, sempre é uma grande surpresa para pessoas encontrar pessoa pela primeira vez, mesmo em 2022. Começo com estas citações para mostrar várias citações, este problema, este encontro ou evento entre poesia e filosofia que está acontecendo quando pensei sobre esta modernidade. Claro que há diferentes formas. Quando começa a modernidade, a filosofia, talvez como Descartes ou como Hegel, e talvez este grande momento da modernidade, ou idade de poetas, que Alain Badiou diz, a idade de poetas acabou mesmo provavelmente durante a Segunda Guerra Mundial, ou nos 30 antes da Guerra Mundial. E o primeiro é de Coleridge, o poeta e mesmo o filósofo romantismo, mais intelectual entre os poetas de Wordsworth e Keats e Schelling. E ele escreveu, "No man was ever yet a great poet without being at the same time a profound philosopher." Temos este primeiro encontro entre filosofia e poesia aqui. A poet needs all philosophy, but he must keep it out of his work, from Goethe. E lembramos do problema da literatura, especialmente na França, através de Sartre, especialmente, a grande crítica de Adorno, que Sartre não está a fazer literatura, está a fazer filosofia, está a usar literatura para mesmo exprimir ou mostrar ideias, e não é uma falha de literatura. Ao contrário, uma pessoa como Samuel Beckett está a fazer arte, mas vamos aprender filosofia através de ler Beckett, mas nunca diz exatamente ou explicitamente tipos de filosofia ao mesmo tempo. Essa diferença entre, por exemplo, Sartre e Beckett, quando os dois estavam a escrever em Paris. E a terceira, life is like a poet and thus different from the philosopher who always comes to a finish. The poet wrenches us out into the middle of life. E a diferença também para Kierkegaard, que mesmo um grande escritor de estilo, de várias perspectivas, como pessoa em filosofia, mas ele diz sempre que o poeta tem esta ligação com a vida, para mesmo estamos dentro do meio das coisas. E pensamos também sobre Dante, a primeira linha de Divine Comedy, no mezzo del cammino di nostra vita, no meio do caminho de nossa vida, primeira linha de Divine Comedy. E mesmo a tarefa do poeta throw us into the middle of the life. E podemos pensar sobre o modernismo meio uma perspectiva fundamental na Fernando Pessoa. Quantas vezes encontramos lacuna, king of gaps, intervalo, interlúdio, através de várias heterónimos na obra de Fernando Pessoa. E grande o filósofo Gilles Deleuze, por exemplo, e Guattari, sempre está a usar este no meio também. Antes de descobrir Fernando Pessoa, nos 70s, na introdução de Mille Plateaus, we are many, we have to be in the middle of things, o intermezzo. E Kierkegaard, claro também, sempre está a usar o interlúdio para mostrar este mesmo cruzamento na vida e também
entre cruzamento entre vários estilos entre filosofia e poesia. Temos Heidegger também, all thinking that meditates is poetic, and all poetry is in its turn a mode of thinking. Heidegger, depois da Segunda Guerra Mundial, este famoso queda alemão, fez esta comunicação com poetas como Hölderlin, Rilke e Trakl. E é muito controverso sobre isso também. Talvez ele voltou a ser um romântico, ou voltou a ver os poetas como romantismo, ao contrário do psicoanálise, que é mais clássico, ou ao contrário do marxismo, que é mais didática, em termos de ver ou ler poesia. E outro também, Gilles Deleuze e Guattari, art thinks no less than philosophy, but it's thinking through effects and percepts. E é útil ler os últimos capítulos deste livro, então eles mesmo tentar mostrar que personagens são mesmo tipos de conceitos, de talvez Alberto Cairo, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, são mesmo conceitos, estes personagens são conceitos. Como encontramos também nos grandes romances de Rússia, Stavrogin, Ivan Karamazov, Raskolnikov, são mesmo ideias. Personagens são novas formas de conceitos, ou pelo menos acordar-nos para pensar. E esta grande tarefa da literatura é mesmo acordar-nos para pensar e ver em diferentes perspectivas ao mesmo tempo. E este clássico exemplo também deste cruzamento entre filosofia e literatura. E é interessante que provavelmente os grandes pensadores da Rússia são escritores e poetas nesta época, e esta crise da modernidade, a crise do nihilismo, que mesmo o grande nascimento do nihilismo começa no romance de Turgenev, Os Pais e Filhos. E acabamos com duas citações, uma de Pessoa e outra de semi-heterônimo Bernardo Soares. Só aos poetas e aos filósofos compete a visão prática do mundo, porque só a esses é dado não ter ilusões. E, muito famoso, ele escreveu isto em inglês, antes de começar a escrever os poemas grandes em português. I was a poet animated by philosophy, not a philosopher with poetic faculties. E isto é crucial quando tinha só 21 anos ou 22 anos, muito novo, que sabe muito bem. Depois de estudar filosofia, lembra que estudar filosofia durante 2-3 anos, quando voltou da África do Sul, e escreveu alguns ensaios em inglês sobre os vários filósofos. E é óbvio que a pessoa sempre tinha grande paixão pela filosofia, para ler filosofia. Mas ele mesmo ouviu este conselho, porque depois o grande filósofo de uma pessoa é mesmo na poesia, não é nestes ensaios. É mesmo quando chegamos no universo de Cairo, Campos, Reis, encontramos estas viagens de filosofia. É impossível encontrar o grande gênio, o talento da pessoa é mesmo a capacidade de articular e sintetizar ideias de Spinoza, Kant, Hegel, mesmo dentro vários textos e poemas que ele escreveu depois, sem explicitamente usar como o problema, talvez, de alguns escritores do século XX, que é, segundo a crítica de Adorno. E a última citação que quero mostrar é de Alain Badiou, está a tradução aqui em português, de francês, que é este pequeno ensaio sobre a pessoa, e cada ano Badiou está mais apaixonado pela pessoa. Okay? E ele diz, se Fernando Pessoa representa para a filosofia um desafio singular, se sua modernidade ainda está mais à nossa frente e sob certos aspectos ainda se encontra inexplorada, isso ocorre porque seu pensamento poema abre um caminho que se conseguiu não ser platônico nem antiplatônico. Até hoje, a filosofia ainda precisa compreender
toda a extensão desse gesto. E encontramos de novo este interlúdio, ok? Não é platônico, não é antiplatônico. E Ode Marítima, grande poema, um clássico exemplo, usar vários motivos e perspectivas de Platão. Mas Álvaro de Campos brinca com estas ideias de Platão, estas perspectivas de Platão. Mas ao mesmo tempo, no Ode Marítima, as primeiras linhas, muito famosa, que ele mesmo faz uma crítica e os antigos nunca vão perceber o que está acontecendo agora, em 1914. Esta beleza e esta felicidade que está a sentir no início da Ode Triunfal. Esses dois poemas são bons exemplos deste cruzamento entre, ou também uma crise, ou quebrado, entre filosofia antiga e filosofia moderna. E por isso, a filosofia está com confusão, como Fernando Pessoa. É mesmo um palhaço, é uma bolo de corte, ou mesmo há uma perspectiva muito séria. E claro, com Pessoa, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E por isso, esta parte da multiplicidade de Fernando Pessoa e a parte de ser uma poeta de desespero, poeta de nada. Now, acho que vou continuar a falar sem notas, porque senão vou perder o tempo. Antes de esquecer, lembrar, quando eu disse poeta de desespero, poeta de dúvida, estou a pensar Eduardo Lourenço, que adorei quando ela escreveu se Kierkegaard é o poeta de Deus, ou desculpa, se Kierkegaard é o espião de Deus, está pensando sobre as últimas linhas de King Lear, quando King Lear disse a Cordelia, we will be like God's spies. We will live and pray and sing and we will disappear. We will be like God's spies. So, Eduardo Lourenço diz Kierkegaard é mesmo como um espião de Deus. E Fernando Pessoa é espião de nada. Talvez também podemos incluir Pessoa é um espião de dúvida, espião de desespero. E quando pensa sobre desespero, este título de apresentação, que Pessoa pode ensinar filosofia, é esta etimologia fora do latim de desespero. Quando pensamos em desespero, e encontrei isto através de ler, claro, alemão e dinamarquês, porque a palavra de desespero em alemão é Verzweiflung, e em dinamarquês, fortvivel-se. E esta etimologia é muito diferente que em inglês, francês, espanhol, as línguas latim, que é sem esperança, sem espero. Mesmo ao contrário de fé, ou esperança, é sem esperança. Mas em alemão e dinamarquês, é mesmo demasiado dúvida, fortvivel-se. É double-mindedness, sempre esta vacilação entre coisas. E este mesmo desespero, eu acho que é muito mais contemporâneo quando pensamos sobre desespero, este problema de estar com várias escolhas. E claro que Álvaro de Campos é o grande poeta de desespero em termos de Libra, que é de balança, que está entre coisas sempre. E podemos encontrar vários poemas de Lisbon Revisited, os dois, ou entre as coisas, nada me prende a nada. A vida inteira, Álvaro de Campos é um grande filósofo de demasiada dúvida. E claro que outra sombra dentro de Fernando Pessoa é Hamlet. E Hamlet, a grande interpretação de Hamlet, de Friedrich Nietzsche, o problema de Hamlet é Hamlet sabe demasiado, por isso existe esta paralisia dentro de Hamlet. E também esta citação, obrigado. Esta citação de Bernardo Soares, a frase depois dessa citação de Bernardo Soares, ele diz agir e parar, mesmo quando... Desculpa, não é isto. Não me lembro exatamente. É como pensar... ser claro e não agir. Mesmo ser claro e não agir. E esta parte do problema da paralisia que Fernando Pessoa está a mostrar da modernidade é muito forte dentro da poesia, que pode ensinar
ou exprimir o problema de filosofia desde Descartes. Porque Descartes, quando pensamos sobre estas coisas de personificação, de dúvida, começa com Descartes, claro que dúvida, cogito ergo sum. Depois temos Kant, como antinomias, de várias antinomias de críticas. E Hegel começa mesmo no início da fenomenologia do espírito, precisamos de fazer um caminho de desespero e dúvida para encontrar este espírito. E Goethe, claro, Faust, é mesmo a personificação de dúvida. E não é por acaso que o grande texto inacabado de Pessoa, tragédia subjetiva, é mesmo uma visão de um novo tipo de Faust. E muitos autores tentaram escrever outro livro sobre Faust. Kierkegaard também. Kierkegaard queria escrever texto sobre Faust. So temos vários Faustos de modernidade. So este é muito importante lembrar também o problema que tenho quando a filosofia tentar usar filosofia. Não esqueça este encontro. E também podemos dizer a mesma coisa com poesia. E é por isso acho que Pessoa tem esta capacidade de navegar entre filosofia e poesia. Sempre, claro, é um poeta, mas quando filósofos começam a ler Pessoa, elas vão voltar a lembrar o que é filosofia. Ser out of joint, desafinado, ser uma pessoa crítica, ser mesmo tentar mostrar este problema de pluralidade, que é mesmo uma subjetividade, porque a filosofia sempre foca em singularidades, mas essas singularidades é mesmo, poesia é mesmo uma pluralidade dessas singularidades ao mesmo tempo. So, por isso, não é útil quando a filosofia só usa literatura para imprimir ou para articular uma ideia objetiva, porque não percebe nada sobre a literatura. E com vergonha, porque estamos aqui agora, Casa Fernando Pessoa, congresso cada 4 anos, vou mostrar o livro que vamos publicar este mês. Não estou em frente de nós, mas desculpa por esta vergonha. Mas só para mostrar que esta tentativa que, com 2 colegas, Giovanni Battista Tusa e Antonio Cardiello, tentamos fazer em inglês, com este encontro. É difícil, mas é difícil sempre. É bom quando é difícil. Quando pensamos, acho que talvez não vai funcionar. Mas quando estamos neste caminho, estamos no caminho correto. E esta separação de várias partes do livro é mesmo a visão deste encontro, o entanglement entre filosofia e poesia. Porque encounter é muito importante. Essa palavra para pensar sobre filosofia e poesia. Exordium é mesmo palavras de Fernando Pessoa. E stemning é uma palavra que gosto borrow de dinamarquês e alemão também, porque stemning é mesmo um tipo de exordium, um tipo de afinar. Stemning é uma palavra fantástica, porque, mais em alemão, Stimme é voz. Das stimmt, soa bem. A Stimme é afinar uma guitarra. So mesmo stemming é mesmo um tipo de afinar para entrar, e a pessoa mostra isto para nós. E depois incluímos o grande, pessoalmente é o meu texto preferido de Fernando Pessoa, mas também mostra esta visão de Pessoa que, por um lado, é um grande humor e mesmo um bolo de corte, um palhaço, mas por outro lado é muito profundo ao mesmo tempo, que está a brincar com várias filosofias dentro deste texto. É óbvio, Spinoza está presente e outros também, mas mostra brinca, é mesmo como um diálogo de Platão contra Platão ao mesmo tempo. E depois temos 16 ensaios com várias partes, spiritual traditions, para mostrar Pessoa como filosofia indiana, Pessoa como filosofia de Islão, Pessoa como neopaganismo, e Pessoa como Taoísmo também. E são várias coisas. E depois, afinal, porque esse livro queremos mostrar, por um lado,
esta evidência que a pessoa ler muito da filosofia, que está a evidência no fim, que a Giordano Pesaro fez para mostrar os vários pontos da filosofia, mas, por outro lado, mostrar que para acordar filosofia e mesmo ideias e perspectivas da pessoa que está dentro de textos da pessoa, e também para ajudar a filosofia moderna e para ajudar-nos a perceber qual é exatamente o modernismo quando estamos mesmo entre este encontro entre filosofia e pessoa. Obrigado. Muito obrigado, Bartolomeu. A minha função como moderador é também moderar o entusiasmo dos nossos oradores. De facto, ficaram aqui muitas ideias. Espero que isso suscite algumas questões para o próximo momento de debate no final. E agora vou apresentar o próximo orador, Diego Jiménez, cujo título, como disse há pouco, é Uma taxonomia filosófica para o livro do desassossego, e é, de certo modo, uma abordagem que vai especificar um pouco daquilo que nós vimos aqui de uma forma mais panorâmica nesta apresentação inicial. O Diego é atualmente investigador de pós-doutoramento no Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, com uma bolsa da FCT. É especialmente grato apresentá-lo como um colaborador também do Arquivo LDD desde os seus inícios, e este projeto continua associado ao arquivo, o projeto do qual ele nos vai falar. Ele é doutorado em Literatura e Pensamento pela Universidade de Barcelona. A sua tese incidiu precisamente sobre o livro do desassossego e trabalhou já na Universidade Estadual de Londrina, também no Brasil, onde lecionou disciplinas de Teoria do Poema e Teoria da Narrativa. Diego. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Casa Fernando Pessoa e ao comitê organizador pelo convite. Agradecer a presença de todos vocês, as palavras do professor Portela, cumprimentar os colegas da mesa, que acredito que vamos poder dialogar filosoficamente. O professor Portela é um professor kantiano, né? Então ele é rigoroso com o tempo, então vou tentar. Preparei um texto para a fala de hoje e umas apresentações, então vou tentar ser rigoroso com esse tempo. Como falou o professor Portela, aquilo que vou apresentar deriva da minha investigação, que é fazer um mapeamento das relações filosóficas do livro, quer aquelas que a pessoa leu e que constam de maneira explícita ou implícita no livro do desassossego, quer através da análise de conceitos filosóficos, né, para os quais eu utilizo ferramentas de análise digital, né, para ver como estão compostos textualmente esses conceitos filosóficos. Né. Então, com a vossa licença, vou começar a ler o texto e depois vou comentar alguma das diapositivas. Né. A poética do fingimento é uma das muitas portas pelas quais se pode entrar na obra pessoana. Ao contextualizar a produção do poeta como resposta contrária à teoria expressiva da criação poética, por utilizar os termos de Aguiar e Silva, Pessoa, assim como Poe, Baudelaire e Mallarmé, por citar alguns nomes, dará importância ao processo de produção do texto poético, né? Em contraposição à produção de inspiração romântica. E cito aqui um trecho do livro do desassossego. Quando a arte passou a ser tida como criação, para passar a ter tida como expressão de sentimentos, cada qual podia ser artista, porque todos temos sentimentos. Né? O fingimento, para a pessoa, não teve o significado que comumente lhe damos. Né? O poeta conhecia a língua de Horácio, como analisa Maria Teresa Chiapa de Acevedo, no texto As Voltas do Poeta Fingidor, publicado no livro Rostos de Pessoa. Fingir, em latim, fingo, fingis, fingere,
significa criar, modelar, representar, né? E foi o passo do tempo que mudou o significado da palavra e lhe deu a conotação negativa que conhecemos hoje, né? Desta forma, podemos ressignificar o sentido do fingimento, né? O poeta é um criador, cria tão completamente que chega a criar dor, a dor que devera sente, né? Em relação ao que, como que falou o Bartolomeu, Deleuze e Guattari, o que a filosofia afirma que a grandeza de uma filosofia avalia-se pela natureza dos acontecimentos aos quais seus conceitos nos convocam, né? Portanto, é necessário experimentar, em seus mínimos detalhes, o vínculo único e exclusivo dos conceitos como a filosofia como disciplina criadora, né? A definição de filosofia como disciplina criadora, cujos conceitos convocam os acontecimentos, parece adequar-se muito bem ao modo de produção pessoano, né? Pelo que pode afirmar-se também que, em Pessoa, também o filósofo é um fingidor, né? Já sobre o processo de produção textual filosófico, o professor Beryl Lang, no livro Filosofia e Arte da Escrita, é um livro publicado em 1983 na Universidade de Backwell, acho que no Reino Unido. Ele afirma, né, ou tenta demonstrar três postulados, né? O primeiro é que o discurso filosófico é tanto uma forma de conhecimento quanto um fazer, né? Um produzir um artefacto textual, né? De tal forma que os textos filosóficos têm corpos assim como mentes, né? E o que podemos acrescentar, ainda o proposto por Lang, a relação entre o pensamento e a materialidade em que esta se inscreve, né? O segundo postulado, já posicionando-se contra a estética de cunho kantiana, afirma que praxis e poiesis não estão assim tão radicalmente separadas. E, finalmente, em terceiro lugar, afirma que todo texto filosófico apresenta um narrador. Não há discurso sem narrador. Para Lang, inevitavelmente, tanto sistemas filosóficos divergem porque apresentam metodologias diferentes segundo o pensador, como também o tema do qual trata a filosofia varia segundo o autor. Neste sentido, de acordo com Lang, existe uma analogia entre arte e filosofia, já que na arte também tema e método começam como artista, né? Aqui podemos lembrar, em relação à palestra da Carlota, a importância que teve Poe, Fernando Pessoa e não só Poe, através de Baudelaire, e lembrar aquele texto de Eliot, de From Poe to Valerine. A revisão do método e até do tema entre diferentes autores ou entre eles mesmos, quer em filosofia, quer em arte, não produz dissonância na obra, né? Já que a variação é uma necessidade metodológica e temática, que dificilmente poderia acontecer se a filosofia fosse governada só pelo regime do verdadeiro ou falso, né? Ao aplicar os postulados de Lang ao corpus do livro do Desassossego, podemos tentar identificar esses elementos, né? O narrador, né? Tomando em conta, digamos, a segunda fase de escrita, né? Tomando em conta que a maioria dos textos são assignados a Bernardo Soares, né? Em diversos trechos, esse narrador manifesta a sua posição bem contrária ao projeto iluminista, um pouco na linha, alinhando com as filosofias da suspeita, e nomeadamente a nietzschiana, né? Resulta esclarecedor comparar esses trechos de Kant como resposta ao que é o iluminismo, como esse trecho do livro do Desassossego, né? Acho que essa posição do narrador fica bem clara em diferentes trechos do livro, né? Depois, a materialidade do texto, né? A materialidade do suporte bem condicionada, como já manifestou Benjamin, em Paris, capital do século XX,
ao falar que a literatura se submete à montagem em folhetim, né? Época da que deriva nas galerias, os interiores, os salões de exibições, os panoramas, né? Vemos essa relação muito direta entre o suporte material e a estrutura dos textos do livro. E já no que diz respeito a praxis e poiesis, afirma-se que mediante o sensacionismo, sentir tudo de todas as maneiras é pensar tudo de todas as maneiras, né? A partir de umas determinadas prácticas de leitura e de escrita, né? Por un lado temos, mediante a acción omnívora da asimilación de lecturas filosóficas, né? Como as quais o escritor, pensador, efectúa unha tradución non linear da tradición, né? Por utilizar a teorización de Haroldo de Campos, né? En o arco iris branco, né? Quando ele fala de plagiotropía, né? Fala que é un conjunto de autores na literatura portuguesa que aquilo que facen é facer unha tradución non linear da tradición, né? E por outro lado tamén, mediante os diferentes níveis de abstração da sensação, né? Como os quais a pessoa efetua essa tradução da vida na cidade de Lisboa no século XX, né? Pronto. Depois dessa contextualização para falar do processo de produção textual pessoano, trabalhamos para a investigação como os conceitos de sensação, realidade e pensamento, né? São os conceitos que analisamos dentro do corpus do livro do Desassossego, né? A escolha dos termos justifica-se na relevância do sensacionismo na poiesis pessoana e na leitura de obras que estudaram a metafísica pessoana, nomeadamente a de José Gil, né? A abordagem desses conceitos pretende-se, como mencionado, no que diz respeito à composição textual, né? E para tal efeito utilizamos as ferramentas de pesquisa digital. O Mark Alfano é um professor australiano, tem diferentes textos, ele é especialista em filosofia digital, análise da filosofia digital, e um dos corpos que ele analisa para aplicar essas teorias de análise digital é a obra de Nietzsche, né? A obra digital no arquivo de Nietzsche, né? Então, ele dá uma metodologia de como pesquisar, como aplicar essas metodologias de análise digital a obras, né? Se deve começar selecionando os conceitos, preparar os conceitos para a busca no corpus a fonte, realizar a busca, limpar os dados, analisar e depois fazer um close reading das passagens relevantes, né? Ele faz uma análise taxonômico dos conceitos de filosofia moral na obra de Nietzsche, né? Eu, seguindo um pouco esse esquema, selecionamos esses conceitos, né? Sentir, sensação, pensar, pensamento, criamos o campo semântico dentro de sentir, sensação, emoção, impressão, interior, íntimo, percepção, para além do campo lexical de sentir, e em pensar, pensamento, abstração, consciência, inteligência, ideia, raciocínio, etc., né? E um pouco a justificação para a escolha desses termos não foi só arbitrária, sino em base à leitura de José Gil na Metafísica das Sensações, né? Aqui temos um dos muitos excertos no qual o José Gil teoriza sobre a conceptualização do processo sensacionista, né? Uma captura de ecrã daquilo que estou tentando marcar em cada um dos trechos do livro Desassossego, né? São essas relações entre palavras, entre os diferentes campos semânticos distribuídos por cada fragmento, para ver como estão, como a pessoa trabalhou esses conceitos ao nível textual, né? Dentro do campo semântico de sentir, eu contei as palavras trecho por trecho, a partir desses conceitos que defini. Há aproximadamente uns 1313
termos, e dentro do campo semântico de pensar, 1187. Né? Apresentam, se se faz um coeficiente de correlação, apresentam um coeficiente de 0,6, mais ou menos, que é uma fórmula probabilística. Né? E depois utilizei também um programa que se chama Quantida, dentro da linguagem R, que é uma linguagem de análise e visualização de dados, que é o mesmo programa que utiliza esse professor australiano ao analisar o corpus digital de Nietzsche, né? Onde se dão uma série de indicações ou de códigos que analisam automaticamente o corpus, né? E onde se podem analisar concorrências semânticas, palavras mais citadas, fazer mapas de visualizações, etc. Né? Estou bem no tempo, professor? Sim, ainda faltam 8 minutos. 8 minutos. Tá bom, tá bom. Estou indo bem, então. Então, uma dessas fórmulas, esse é um exemplo do programa, né, onde se conseguem, através de certa programação, dar essas indicações para fazer essas análises semânticas. Né. Aqui temos um exemplo, eu coloquei a palavra pensar, e há duas funções, né? Uma é a frequência de termos, que são com que frequência as palavras estão associadas entre elas, ou seja, pensar sai 115 vezes associada com pensar, 23 vezes com sentir, e assim sucessivamente. E depois está a likelihood function, que também é uma fórmula dentro desse programa, que é traduzida pela função de verossimilhança. E é a probabilidade de que um termo esteja associado com outro termo, né? E isso se calcula não só pela frequência das palavras, sino também pela relação que a palavra não tem com o resto de termos, né? E a palavra que sai em primeiro lugar para pensar, probabilisticamente, é sentir, né? Depois temos também, esse é o código que há por trás dessa fórmula, né? Eu fiz o mesmo com sentir, né? A função de o likelihood dá pensar, entre outras palavras também, né? Em pensamento dá emoção, né? Em sensação dá pensamento, em emoção pensamento, em inteligência sensibilidade. Esses são uns breves exemplos dessa contagem de termos, né? Então, aquilo que eu fiz a partir dessa contagem automática como programa é o mapa semântico, a rede semântica do livro do Desassossego, onde estão os 50 termos que mais cita ou utiliza Fernando Pessoa, não que mais cita, que mais utiliza Fernando Pessoa no livro, e a relação entre eles, né? O traço, quanto maior for o traço, maior é a relação entre os termos, né? A palavra, aquilo que a mim me surpreendeu, que eu não sabia, a palavra que mais Pessoa utiliza no livro é vida, né? Vida associada a sonho, associada a ser e associada a nada. Aqui temos uma ampliação dessa rede que parece quase uma rede neuronal, né? De referências semânticas. E eu, por curiosidade, comparei, tenho o Diário Íntimo da Miel também para analisar, e quis comparar, a ver que palavras utilizava a Miel e que palavras utilizava Fernando Pessoa, né? Esse é o mapa semântico do Diário Íntimo da Miel. Eu só consegui uma edição em inglês, não em francês, então fiz essa análise a partir desse corpus em inglês. E há muitas semelhanças. Por exemplo, também a palavra mais utilizada é vida. Mas também há diferenças, né? No Diário Íntimo da Miel tem uma dimensão muito mais religiosa, então tem termos mais associados a Deus, a religião, a fé, né? Que não se encontram tanto no livro do Desassossego, como todos nós sabemos, já se posiciona nessa linha um pouco nietzschiana de crítica da religião, da ciência, da filosofia, etc., né? Essas são as palavras mais citadas, mais utilizadas no livro do Desassossego e no Diário Íntimo de Amiel.
E voltando já à rede semântica do livro do Desassossego, aquela que a mim me interessava em especial para apresentar hoje é a relação entre os termos sentir, aqueles campos semânticos que eu defini entre sentir e pensar, né? Vemos que o maior traço está entre sentir e pensar, né? Ou seja, a maior interação de termos está entre sentir e pensar, mas também a relação com consciência, sensação, emoção, pensamento, inteligência, ideia, etc. Né? Depois eu fiz uma seleção da tabela que eu criei para contar as palavras onde que esses termos estavam situados dentro do livro do Desassossego. A primeira coluna corresponde ao campo semântico de sensação, a do meio realidade e a final pensamento. Né? Selecionei só alguns dos trechos mais significativos, né? Tentando seguir essa metodologia de Mark Alfano, que uma vez feita a análise, devíamos fazer uma close reading dos trechos mais significativos. Né? Então, essa é uma pequena seleção desses trechos que vão estar disponíveis numa edição virtual, onde se podem consultar essas referências taxonômicas. E eu consegui, ainda subdividir ou subcategorizar essas preocupações ou esses fragmentos onde se dá essa relação entre sensação e pensamento ainda em 3 categorias, que têm a ver com a realidade, com a identidade e com a intersubjetividade, né? Que são as preocupações que se derivam desses trechos onde se dá a relação entre pensar e sentir. Né? Já terminando, para o qual eu queria chamar a atenção, é para a relação de sensação, pensamento e intersubjetividade. Né? Veio muito para mim, me chamou muito a atenção, sobretudo por uma teorização de Kristeva, que ela fala de Condillac, Berkeley e Locke, e falam que a leitura por parte de Ferdinand Saussure desses 3 autores teve uma influência direta na construção gramatical de Saussure, porque para todos esses autores, Berkeley, Locke e Condillac, que é um autor citado por Pessoa, se dá uma preocupação muito grande de como fazer de uma sensação um signo linguístico. Né? Então, fui à procura também do ensaio sobre a origem da consciência humana, de Condillac, que é o livro que Pessoa cita no livro do Desassossego. Fiz também esse mapa semântico. Acredito que uma cópia do Tratado das Sensações, também uma obra de Condillac, assim como o ensaio, acho que constavam na biblioteca particular, agora não tenho certeza. E pronto, essas são as palavras, os termos mais utilizados por Condillac, onde eu destaco aqueles de essa relação entre signo e linguagem, nessa relação com a influência que teve posteriormente em Ferdinand Saussure. Né? E aqui temos esse trecho do livro do Desassossego, onde Fernando Pessoa cita o Condillac, né? Fala de por mais alto que subamos e mais baixo que desçamos, nunca saímos das nossas sensações, né? Nunca desembaraçamos de nós. E com esse primeiro capítulo do ensaio de Condillac. Né? Às vezes há pessoas que acreditam que a pessoa está a citar o Tratado das Sensações, mas não é o Tratado das Sensações, é o ensaio que está a citar. E também vemos esses significantes presentes na obra de Condillac, que é um autor que se deve sumar a essa construção sensacionista pessoana. Né? Ontem, ao longo dos dias, vimos diferentes palestras, né? A de Patrícia também, que falava de sensacionismo, e essas diferentes influências, né? O Walt Whitman é outra, e um grande etc. Uma grande constelação, né? Fazem parte dessa construção sensacionista. Né? E eu acho que o mais importante é o Condillac. Né? Aqui temos outro trecho do ensaio, onde ele descreve como se formam as sensações, no livro de Condillac,
e como se dá também essa, a partir de uma impressão que se vai conceptualizando e se torna consciente, né? Ou uma forma de consciência, né? Outro trecho. E pronto, basicamente é aquilo que estamos a tentar fazer como mapeamento de relações, é tentar descrever o passado, o presente e o futuro textual filosófico de Fernando Pessoa, ou seja, aquelas leituras que ele fez, não só de Condillac, eu tomei aqui Condillac como um exemplo, né? Mas todas as leituras que ele fez, como as trabalhou conceptualmente, como esse texto está distribuído no livro do Desassossego, oferecer essa rede semântica de conceitos filosóficos e, finalmente, numa fase posterior, analisar o futuro como a pós-textualidade, como falou o Bartholomew, como a filosofia de Pessoa ecoa em pensadores contemporâneos, né? Aquela sensação que todos nós temos de que trechos do livro do Desassossego ou da obra de Pessoa em geral se deixam explicar muito bem por marcos teóricos deleuzianos, por marcos teóricos derridianos, Foucaultianos, heideggerianos, etc. Né? Então, a ideia também, com esse mapeamento, é incluir essas relações com a filosofia contemporânea, também a partir da taxonomização dentro do arquivo LDUD. E pronto. Acho que era isso tudo. Espero que não tenha sido muito atrapalhado e que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Diego, também por ter cumprido o tempo e ter facilitado a minha tarefa kantiana. Quando o Diego utilizou esse adjetivo há bocado, eu pensei se não deveríamos inventar também uma taxonomia para a moderação, que pudesse ser uma taxonomia filosófica, e se um moderador deleuziano, ou nietzscheano, ou derridiano seria possível, não é? Creio que não. Acho que temos que ser mesmo kantianos. O próximo orador é Fernando Beleza e a sua comunicação intitula-se Heterotopias de Pessoa. Fernando Beleza é professor de Estudos Culturais na Universidade de Newcastle, é co-editor de Mário de Sá Carneiro, A Cosmopolitan Modernist, de 2017, e tem vários artigos e capítulos de livros sobre o modernismo português, em particular as obras de Sá Carneiro e Pessoa, Raça, Género e Sexualidade na Literatura e na Cultura, Imaginários Transnacionais e Cosmopolitismo e Ecocrítica Luso-Afro-Brasileira. Fernando. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu quero começar por agradecer à Clara e à comissão organizadora pelo convite e por esta oportunidade de falar e ouvir falar sobre Pessoa. A minha comunicação hoje, de certa forma, vai tocar várias coisas que já foram aqui ditas e principalmente uma ideia da relação entre heteronímia e polémica que falámos ontem, com a diferença de que, na minha opinião, esta polémica ultrapassa as fronteiras nacionais. Assim, eu vou começar, para não perder muito tempo. A heteronímia de Fernando Pessoa e o conceito de heterotopia de Michel Foucault, mencionado pela primeira vez em 1966 em A Ordem das Coisas, servem para descrever coisas à partida muito diferentes. Superficialmente, parecem partilhar pouco mais do que o elemento hetero, que, no caso de Pessoa, define a alteridade da escrita, enquanto, no caso de Foucault, define a alteridade do espaço. Antes de definir o conceito e de vos mostrar o que eu tenho estado a fazer com ele em relação à Pessoa, eu quero fazer uma primeira proposta, que é sugerir que a heteronímia pessoana possui também um imaginário espacial, que tem sido relativamente esquecido, e que, de facto, a alteridade dos espaços em Pessoa está intimamente ligada também à alteridade da escrita. E, por isso, esta relação que eu proponho entre heterotopia e heteronímia.
A heteronímia permitiu a pessoa construir um imaginário geográfico ou uma cartografia que largamente ultrapassa as fronteiras nacionais. Eu gostava de ter podido fazer aqui um mapa com os pontinhos por onde Campos, Reis, Caeiro, a pessoa ele próprio, por onde ele passou, mas eu infelizmente ainda não consigo. Então, a sua cartografia inclui o Oriente, inclui o Canal de Suez, o Norte de Inglaterra, Newcastle, a Escócia de Campos, a aldeia ribatejana de Caeiro, o Brasil ou o Peru de Reis, Durban de Pessoa e muitos outros lugares. Ou seja, este é um imaginário geográfico bastante global, que, de certa forma, permite supor que há uma importância do impulso cosmopolita na gênese ou na origem ou no impulso da heteronímia. E também, aquilo que eu quero começar por propor é que este palco em que se representa o drama ingente pode também ser definido como uma heterotopia, precisamente pela forma como todos estes espaços se justapõem. Então eu agora explico o que é uma heterotopia. O teatro, e por isso esta relação entre o drama ingente e o conceito de heterotopia, o teatro é precisamente um dos exemplos que Foucault usa para definir o conceito de heterotopia. Pela forma como, no espaço do teatro, se justapõem diferentes espaços e tempos incompatíveis entre si. Ele, para definir o que é uma heterotopia, contrapõe ao conceito de utopia. Utopias são espaços irreais em que a sociedade é representada de forma fiel ou então invertida, por exemplo. As heterotopias, pelo contrário, são espaços reais que existem mesmo, como um teatro ou como uma biblioteca. A diferença é que estes espaços, como o teatro ou alguns outros exemplos que eu vou dizer, ao mesmo tempo que são espaços reais, são também espaços utópicos, em que diferentes espaços, em diferentes lugares e diferentes tempos se justapõem. Particularmente importante para esta comunicação são as heterotopias que, segundo Foucault, seguem o terceiro e o quarto princípios das heterotopias. E um dos exemplos que ele dá é o Jardim Persa, num texto de 1986, que foi baseado numa palestra que ele deu ainda no final dos anos 60. E ele define o Jardim Persa como um espaço heterotópico, precisamente pela forma como o Jardim Persa procurava justapor todos os espaços do mundo para criar uma espécie de microglobo. O jardim tradicional dos persas, cito, era um lugar sagrado que incluiria dentro dos limites do seu espaço retangular as 4 partes do mundo, tendo um lugar ainda mais sagrado no seu centro, o espaço umbilical, o umbigo do mundo, onde estava a fonte. O jardim era a mais pequena parcela do mundo e também a totalidade do mundo. E por isso mesmo era uma heterotopia. O jardim existia na realidade, mas era também o resultado dessa justaposição utópica de espaços. Ambos os exemplos referidos, o teatro, enquanto espaço em que se justapõem diferentes tempos e diferentes espaços, e o jardim persa, são particularmente sugestivos por permitirem classificar metaforicamente o drama ingente, pessoano, como uma heterotopia. Isto é uma proposta que eu estou a fazer. Uma vez que, neste palco imaginário do drama ingente, ou neste globo, nesta cartografia que resulta dele, também se justapõem espaços e tempos incompatíveis. O espaço de Campos no norte de Inglaterra, ou o Oriente, ou o Brasil e o Peru de Reis, etc., mesmo que em alguns casos essa presença tenha sido mais desenvolvida do que noutros. Num artigo publicado há algum tempo na revista Estranha à Pessoa, eu argumentei que o cais da Ode Marítima de Álvaro de Campos também segue o terceiro princípio da heterotopia. O cais lisboeta da Ode Marítima é um espaço heterotópico porque é simultaneamente localizável, ou seja, existe realmente, como as heterotopias de Foucault, mas é também um espaço representado como universal, cosmopolita, em que, tal como no Jardim Persa, cabem ao mesmo tempo os 4 cantos do mundo, por onde, aliás, o corpo de Campos acaba por ser espalhado no seu delírio marítimo. E para além destes espaços, cabem ainda
na ode marítima várias temporalidades e tempos incompatíveis, segundo, aliás, o objetivo sensacionista, e eu cito a Pessoa, de criar uma arte cosmopolita no tempo e no espaço. Enquanto tal, o cais da Ode de Campos é também o que Foucault definiu como uma heterocronia, e heterocronia e heterotopia estão intimamente ligadas. É uma heterocronia que funciona através da acumulação de tempos, que faz parte precisamente do ideário sensacionista, que, como eu acabo de referir, deveria permitir não apenas a justaposição de espaços, mas também de tempos. Segundo Foucault, museus e bibliotecas são também heterotopias, tal como a própria Ode Marítima e a arte cosmopolita de Pessoa, que procura justapor esses vários tempos à partida incompatíveis. O espaço simultaneamente localizável e cosmopolita da Ode de Campos é o que Foucault descreve também neste artigo como uma heterotopia compensatória. Ou seja, representa uma resposta de Pessoa, um escritor na semi-periferia da Europa, à consciência do seu afastamento face aos centros da modernidade ocidental, Paris e Londres, no início do século XX. Pelo menos no que diz respeito à modernidade literária e artística. Eram esses os centros da altura. Ou seja, a dimensão heterotópica do cais permite a Campos articular uma ideia de pertença cosmopolita, que era partilhada com o projeto do Orfeu, que serve para compensar aquilo que eu descrevi como a dupla falha, no sentido lacaniano, que define a subjetividade do escritor na semi-periferia. Segundo a teoria psicanalítica de Lacan, a entrada do sujeito no simbólico pressupõe a instauração da falha. No caso do escritor ou intelectual da periferia, eu proponho que essa falha é dupla, ou seja, não apenas a estrutura da subjetividade é definida pela falha, mas a falha faz parte da subjetividade do artista que está a escrever conscientemente a partir da periferia, afastado do centro da modernidade, como era o caso da Pessoa. E desta forma eu argumentei nesse artigo que a heterotopia de Campos funciona como uma heterotopia compensatória, que serve para compensar exatamente a sua situação periférica, instaurando uma fantasia de pertença cosmopolita. Eu hoje vou acrescentar várias nuances a este argumento, olhando para outros textos e vendo como, de facto, aquilo que eu não tinha reparado nessa altura é que as heterotopias de Pessoa estão não apenas em Campos, estão não apenas na arquitetura da heteronímia, mas estão por todo o lado na concepção e na representação dos espaços. Afastando-me de Campos e olhando para a representação de espaços heterotópicos no Guardador de Rebanhos, de Queiro e no Livro do Desassossego, argumentarei que a proliferação destes espaços em Pessoa é relevante não apenas por se revelar como um elemento de unidade na obra heteronímica, por se revelar presente em várias das poéticas, mas emergindo assim do impulso cosmopolita pessoano, mas também porque, como argumentarei aqui hoje, permite uma leitura da forma como Pessoa se relacionava com o sistema literário mundial e o lugar marginal da literatura portuguesa nesse mesmo sistema. Um lugar marginal que Pessoa apresentou, definiu e explicou muitas vezes e que o Supra Camões deveria de alguma forma mudar, o que acabou por não acontecer. O interesse renovado nas últimas décadas nas literaturas pós-coloniais e na noção de literatura do mundo tem levado a várias teorizações sobre o sistema literário mundial, dividido em centros, semi-periferias e periferias. E a desigualdade que define este sistema, em que algumas literaturas, obviamente, têm muito mais prestígio do que outras. A crítica recente tem exposto a forma como esta estrutura do sistema literário tem também moldado a produção literária de vários escritores, e em particular de escritores modernistas. E tem mostrado ainda como, de facto, foi das periferias, e ontem realmente podíamos, em vários painéis, era particularmente evidente como estávamos a comparar Pessoa e, por exemplo, o drama estático com autores das periferias do modernismo europeu. Muito poucos dos autores que inovaram mais vieram realmente dos centros, Londres e Paris.
E então a literatura comparada e muitas outras disciplinas, e os estudos pós-coloniais em particular, têm mostrado como, de facto, das periferias surgiram a maior parte realmente das inovações. Ou seja, como estes escritores das periferias transformaram a sua falha, transformaram o seu afastamento dos centros, precisamente numa força criadora para subverter hierarquias e dicotomias. E é precisamente isso que eu estou a sugerir hoje em relação à Pessoa. O que tornou Pessoa excepcionalmente original foi não a presença da modernidade em Lisboa, porque ela era quase ausente, mas precisamente a falta dela. Assim vou começar por ir para Caeiro. A aldeia de Caeiro é simultaneamente, tal como o Cais de Campos, simultaneamente localizável no espaço nacional, embora com menos precisão do que o Cais de Campos. E é também o que, usando as palavras de Foucault, podemos descrever como um contralugar, ou seja, um espaço que simultaneamente representa, contesta e inverte outros espaços. Enquanto na Oda de Campos é a justaposição de espaços e tempos no espaço real do Cais Lisboeta que permite estabelecer uma heterotopia sensacionista, no caso de Caeiro, a dimensão heterotópica do espaço emerge da contestação e inversão de dicotomias usadas para organizar e situar espaços na cultura, nomeadamente dicotomias como provinciano, cosmopolita, centro, margem, grande, pequeno. Mais concretamente, em Caeiro, a dimensão heterotópica implica, ao mesmo tempo, uma contestação, e eu tenho aqui alguns versos só mesmo para exemplificar muito rapidamente, e havia muitos outros exemplos que eu podia dar, contestação no sentido em que a aldeia não é mais pequena do que qualquer outra terra do universo, é tão legítima e cosmopolita como qualquer outra terra do universo, e não apenas contestação, mas também a absoluta inversão, em que, de facto, a aldeia de Caeiro não só não é um espaço provinciano, como é mais cosmopolita do que os espaços centrais. Ou seja, nas grandes cidades, as casas fecham a vista à gente. Caeiro, a partir da sua aldeia, a partir do cimo do seu ateiro, tem uma vista mais larga, uma vista mais cosmopolita. O que, obviamente, sugere aquilo que Foucault refere como uma característica das heterotopias, a inversão dos espaços da cultura. Ou seja, a aldeia de Caeiro é, no fundo, mais cosmopolita e é legitimamente mais cosmopolita escrever a partir daquela aldeia do que a partir de Paris ou Londres. O mestre afirma assim que uma literatura verdadeiramente cosmopolita e universal, larga como o horizonte que se vê da sua aldeia, é de facto possível a partir das margens da Europa, a partir das margens do modernismo, fora dos centros. De acordo com este poema 7, apenas as margens, de facto, são verdadeiramente cosmopolitas. O espaço heterotópico da aldeia de Caeiro é relevante, por um lado, no contexto nacional, como forma de contestar o cosmopolitismo parisiense de Mário de Sá Carneiro, ou seja, Mário de Sá Carneiro, que Pessoa definiu como, injustamente, mas definiu como um provinciano, aqui é atacado diretamente pela forma como a aldeia de Caeiro é mais cosmopolita do que a Paris de Sá Carneiro, e também aquilo que Pessoa definiu como o nacionalismo estreito da Renascença. Exatamente, o nacionalismo estreito por ser pouco cosmopolita. E a utilização da palavra estreito para definir o nacionalismo da presença é aqui importante porque, a partir do outeiro de Caeiro, a vista é mais larga, ou seja, o oposto àquela ideia de estreito que Pessoa acusa a Renascença. Por outro lado, este espaço heterotópico é também relevante no contexto alargado do sistema literário mundial, organizado hierarquicamente entre centros e periferias. Por isso, eu estou a sugerir que aquilo que nós dissemos ontem sobre a forma como os heterónimos sugeriram também, ou surgiram também, como forma de polémica ou provocação ao contexto nacional, de facto, em Pessoa, esse contexto tem que ser alargado para o mundo. E não é por acaso que, por exemplo, o meu colega
Obrigado. Diego mostrou como no livro do Desassossego a palavra mundo é uma das que mais é citada. Essa consciência e esse desejo cosmopolita do escritor na periferia empobrecida da Europa tinha teve essa consequência textual. Assim, Queiro, ao provincializar a cidade e afirmando a dimensão cosmopolita e universal do espaço da sua aldeia, rejeita sugestivamente a importância dos centros, à volta dos quais se organiza o sistema literário mundial. De forma semelhante, aliás, Bernardo Soares irá afirmar mais tarde, no livro do Desassossego, que, e agora cito Soares, graças aos deuses todos, estou livre da noção de vencer em Paris. E agora eu vou então para o livro do Desassossego antes de terminar. Juntando os imaginários heterotópicos da poesia de Campos e Queiro, o livro do Desassossego simultaneamente afirma a dimensão cosmopolita das margens e representa a Rua dos Douradores como um local também ele comparável ao Jardim Persa descrito por Foucault, um espaço com correspondência real, a Rua dos Douradores, em que vários espaços incompatíveis entre si confluem. E esta é uma descrição que podia ser usada por Foucault para descrever o que é uma representação literária de uma heterotopia. Na Rua dos Douradores, o Ganges passa também, todas as épocas estão naquele estreito quarto, em sucessão multicolor de maneiras, das variadas nações, etc. Esta confluência de lugares, que define o espaço periférico da Rua dos Douradores, marcado mesmo como periférico em relação ao resto da Baixa, ou seja, definido como marcado pela pobreza das ruas intermédias da Baixa, é tornada possível, no caso do livro do Desassossego, pela localização de Soares no contexto de dois tipos de trocas: as transações culturais, feitas através da literatura, e o comércio global. De facto, a relação entre literatura e comércio é um aspecto muito importante no livro do Desassossego, e que está intimamente ligado à construção destas heterotopias, porque é o espaço privilegiado de pessoa que, ou de Soares, perdão, mesmo a partir da periferia, ele tem esta abertura ao mundo, é precisamente pelo seu lugar na engrenagem destas duas trocas. E esta citação sobre a relação entre escrita e comércio demonstra precisamente que a relação entre escrita e comércio é não apenas crucial, mas também é parte da construção deste espaço heterotópico, que é precisamente o que emerge quando Soares fala sobre a forma como tanto os tecidos como a literatura estabelecem este local heterotópico da Rua dos Douradores, onde várias épocas e tempos se justapõem. Goethe fez o anúncio célebre da chegada da época da literatura do mundo nas suas conversas com Eckermann, na primeira metade do século XIX. Eu estou mesmo a terminar. Estou a saltar algumas coisas. No texto publicado póstumamente de Goethe, este anunciou o surgimento do que denominou como Weltliteratur, uma literatura global, fundamentalmente europeia, cuja circulação era potenciada pelo contexto moderno do desenvolvimento comercial, tecnológico, económico e dos transportes. Pessoa tinha o livro e tinha anotado exatamente algumas passagens em que Goethe fala precisamente desta relação entre a literatura do mundo, o comércio, os transportes, etc. E também onde ele expressa esta ideia que, e agora cito Goethe na edição que Pessoa possuía em inglês: "National literature means little now. The age of Weltliteratur has begun and everyone should further its course." Fim de citação. Para Goethe, a literatura do mundo pertencia à tradição kantiana do pensamento cosmopolita, segundo a qual existe uma teleologia cosmopolita que gradualmente conduz à paz e ao entendimento entre os povos. No livro do Desassossego, não apenas há esta sugestão de trocas comerciais como capaz de aproximar os vários povos e as várias literaturas, mas também o imaginário da literatura do mundo e esta metáfora mercantilista para definir a relação entre literatura e comércio no início do século XX, permite o estabelecimento do espaço da Rua dos Douradores como este espaço heterotópico onde o escritor da periferia assume uma identidade cosmopolita e imagina a sua pertença global. Mas falo da mesma forma que Queiro
invertendo as dicotomias e afirmando, como eu disse há pouco, que não está preocupado em vencer em Paris. E é essa recusa de seguir as regras do jogo do sistema literário mundial que também definem o livro do Desassossego e que, de certa forma, acho eu que nos devem fazer pensar na forma como Pessoa não apenas procurou responder ao que acontecia em Portugal, mas também globalmente, e uma das formas que ele encontrou por fazer foi afirmando a sua pertença cosmopolita e, ao mesmo tempo, invertendo essas dicotomias que, à partida, conduziriam a categorizar a sua obra como necessariamente provinciana, vinda da periferia da Europa. Obrigado. Muito obrigado também. Vamos abrir agora um período de perguntas e comentários às 3 intervenções. Creio que temos 3 perspectivas muito interessantes sobre a filosofia na relação com Fernando Pessoa. Já temos ali o António Cardiel, por favor. Bom dia a todos, obrigado. Obrigado felicito os 3 pelas interessantíssimas apresentações. Eu estive aqui a pensar e realmente a minha impressão é que assistimos aqui a um belíssimo processo hegeliano de tese, antítese e síntese. Vou tentar explicar esse meu devaneio. O Bartholomew basicamente falou daquilo que é, portanto, a essência da filosofia do século XVIII e XIX, focando muito no aspecto de Pessoa, do desespero. Foi fantástica a sua... como ele, portanto, vincou a importância de considerar o desespero também na etimologia não latina, portanto, como algo que importa a dúvida, o pesquisar, o duvidar, o pensar, o repensar. Que, de facto, isto é realmente a essência de Fernando Pessoa. Portanto, temos um momento em que a tese é esta Pessoa muito dentro do século XVIII e XIX, e temos os precursores de Pessoa, é como Pessoa realmente dialoga com os precursores. Depois começamos a continuar esse percurso de antítese para a contemporaneidade e de avanço da contemporaneidade com o Diego, que mostra como o antigo e o moderno na taxonomia consegue, digamos assim, encontrar uma ferramenta para descobrir caminhos, para revelar coisas que estavam escondidas. Por exemplo, esta dicotomia entre pensar e sentir, por exemplo, no livro Desassossego, é claramente, através do teu trabalho, da tua pesquisa, evidentíssima, como podem existir outras dicotomias. Portanto, esta ferramenta é absolutamente útil. Já, portanto, estamos no presente. Depois temos a apresentação do Fernando, que é já o futuro. Ou seja, com o Fernando Pessoa, basicamente aqui ficamos a saber que o Pessoa, esta é uma grande interpretação, uma provocação, ao mesmo tempo uma intuição do Fernando. Podemos pensá-lo como uma heterotopia que acolhe dentro de si utopias, no sentido de inversões de lugares diferentes. Obviamente o Fernando estava a falar de lugares reais, mas também podemos considerá-lo como lugares interiores. Esta premissa, sou, portanto, para felicitar os 3, muito obrigado. E agora vou à pergunta, também em relação a uma citação do Bartholomew. Bartholomew citou Badiou, em relação ao que, quando Badiou diz que a pessoa não é nem platónico, nem antiplatónico. Acho que é no mesmo livro, onde citaste essa passagem, que o Bartholomew, que é o que o Badiou diz. A tarefa da filosofia contemporânea e dos contemporâneos seria sermos contemporâneos de Pessoa. Agora, eu pergunto aos 3, o que falta ainda para a filosofia para sermos contemporâneos de Pessoa? Porque quando o Badiou está a dizer isso, está a dizer que o Fernando Pessoa avançou de forma tão extensa que a filosofia ficou para trás. Portanto, a nossa crise de filósofos em relação à literatura, em relação ao nosso mundo, é que ficámos atrás de pensadores como Fernando Pessoa, que apareceram e já estão noutro século, noutro mundo. Portanto, essa é a minha pergunta que lanço aos 3. Obrigado. Se calhar eu vou sugerir que a resposta seja, não sei, por ordem. Quem é que quer começar?
O Fernando está com o microfone, então começa o Fernando. Muito obrigado pelas perguntas e pelos comentários. Sim, eu acho que, principalmente, o meu argumento principal, ou um dos meus argumentos principais é que, porque eu estou, no meu trabalho, eu estou a olhar menos para essa dimensão da filosofia do futuro, de certa maneira, e mais para a questão da forma como a especificidade do lugar de Pessoa foi como a sua localização na semiperiferia da Europa contribuiu grandemente, precisamente para definir essa forma muito diferente também de fazer filosofia, de pensar e de a construir poeticamente. Por isso, eu acho, a maneira como eu procuro responder a essa pergunta no meu trabalho é precisamente ver como não só a dimensão periférica, mas também a dimensão complexa de Portugal, simultaneamente como uma potência imperial, mas um país culturalmente dependente de França e de outros centros, definiu precisamente essa excepcionalidade de Pessoa e definiu essa forma como Pessoa se tornou tão à frente do seu tempo. À tua pergunta, infelizmente, não consigo responder de outra maneira, mas esse é a forma como eu tenho abordado essa questão e como procuro pensar nessa forma original da Pessoa, como estando relacionada precisamente com o contexto material em que ele viveu. Obrigado, António. Não tenho muitas coisas para dizer. Obrigado pelas palavras. Só agora acho que é importante quando lemos Pessoa através de filosofia, como não tinha muito tempo, que sempre escrevo muitas coisas, depois decidi falar em voz alta com vocês, mas ser criativo, acho que é um problema que Deleuze fala sobre isso, mas acho que muitos filósofos não estão a fazer isto, e lembrar ser experimental, ser criativo, e ler Pessoa, porque Pessoa saiu da filosofia para ser poeta. Claro que a Pessoa sempre vai ser um poeta, mas esta grande paixão pela filosofia, este grande talento da Pessoa, mesmo está a fazer uma grande conversa com a filosofia, ao mesmo tempo é completamente um poeta. E os filósofos, o problema da filosofia é o problema da redução, que é especialista, que se a filosofia ainda vai existir em 100 anos, precisa lembrar e acordar, ser experimental, criativo. Como disse, por isso voltei a falar sobre modernismo, porque no fim do século XIX, os óbvios exemplos, Nietzsche e Kierkegaard, quando a pessoa estava a escrever sobre elas, estou a pensar sobre Rudolf Kastner, um grande ensaísta no início do século XX, que diz que Kierkegaard é o maior artista da filosofia. E podemos dizer a mesma coisa sobre Nietzsche, mas isso desapareceu dentro da filosofia. E acho que precisamos de voltar a fazer isto. E quando temos eu gosto destes ensaios de Alain Badiou, quando fala sobre The Age of Poets, este livro, outro, porque mesmo estamos a catching up em poesia, porque sem poesia, sem memória, é mesmo isto, ou como disse este Jonas Mekas, esse filmmaker experimental, civilizações desapareceram quando ouvimos só a políticos e não a poetas. E era uma vez quando ouvimos filosofia, e não estamos a ouvir muito mais filosofia mais, então voltamos a tentar mais expansivo e não ter medo, como a pessoa não tinha medo, para fazer esta verdadeira verdade, que é uma forma de infinita multiplicidade. Não sei. Diego. Obrigado, António, pelas palavras. A verdade é que é uma pergunta difícil de responder, né? Depende muito também da ideia de filosofia que tivermos, né? Como sermos contemporâneos de Fernando Pessoa, né? Da pergunta de Badiou, como estar à altura de Pessoa. Eu acredito que vai muito também por essa ideia de tentar pensar tudo de todas as maneiras, né? Aquilo que eu gosto de Fernando Pessoa
En ese sentido, essa capacidade crítica de estar questionando sempre qualquer teoria, né? Essa é a dimensão talvez mais que parece não estar ligada a um só sistema, né? O único sistema que eu consigo identificar que é constante em Fernando Pessoa é a pulsão criadora, né? É a única constante que eu consigo identificar e coincido nisso com o Bartolo. Mas é uma pergunta difícil. Obrigado. Bom, eu creio que estamos a chegar ao momento de fazermos a nossa pausa. Sei que há ainda muitas outras questões que estas 3 intervenções levantam. Eu próprio tinha uma questão, mas vou deixá-la para a pausa e convido então a fazermos agora um momento de pausa e a regressar às 10h45.